em Lucas, capítulo 24. Nós já lemos os versos de 1 a 9, no início do nosso culto. E leremos agora, a partir do verso 33. 33. A sequência aqui é a sequência daquela viagem que dois discípulos fizeram até a pequenina cidade de Emaús. Um deles se chamava Cleopas. Um detalhe interessante é que alguns autores defendem a tese de que o outro discípulo era uma discípula e seria então a esposa de Cleopas, seria um casal, estaria caminhando. E eles então estão caminhando, tristes, angustiados, com os corações pesados por aquela situação relacionada à morte de Jesus, quando, de repente, alguém se apresenta a eles e aparece ao lado deles e faz uma pergunta: por que vocês estão tão tristes assim? E eles viram para essa pessoa, que era Jesus, mas eles não perceberam que era Jesus. E perguntam também, respondem com uma pergunta: você é o único em Jerusalém que não sabe do que aconteceu, especialmente a Jesus? Nós esperávamos que ele viesse redimir Israel, nós esperávamos que ele viesse libertar o povo de Israel, mas hoje já é o terceiro dia que ele morreu. E Jesus então começa a conversar com eles, e eles vão caminhando até a aldeia. Quando chegam na aldeia, entram na casa, e quando se assentam à mesa, né, Jesus só vai com eles também porque eles o convidam. Chegam a Jesus e dizem: já é tarde, já declina o dia, fica conosco, entra e vem celebrar com a gente aqui na nossa casa, passe o restante do dia conosco, fica conosco, Senhor. Às vezes eles não tinham percebido que era Jesus. Mas quando eles entraram na casa, sentaram-se à mesa, no partir do pão, a ficha caiu. Naquela época não tinha nem ficha. Como hoje não tem mais, né? Mas o ditado ficou, né? O ditado popular ficou, né? Hoje cai o crédito, né, do cartãozinho lá, do orelhão, né? Então, naquele momento, no partir do pão, seus olhos se abriram e eles viram que era o Senhor. Que era o Senhor. Mas o Senhor logo desapareceu. E eles então, o que eles fizeram? Verso 33. Vamos continuar o texto. Na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Enquanto ainda falavam disso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensando que estavam vendo algum espírito, algum fantasma, ele, porém, lhes disse: por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Admirados, e ainda sem acreditar por causa da alegria, Jesus lhes perguntou:
tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado. Será que era salmão? Será que era bacalhau? Não sei que peixe era esse aqui não, mas olha, deu água na boca agora, gente. E ele pegou e comeu na frente deles. E depois lhes disse: estas são as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria, ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Meus amados, eu queria, nessa manhã, de uma forma muito simples, tentar lembrar aos irmãos, lembrar a vocês, algumas razões pelas quais Jesus ressuscitou. Algumas razões pelas quais Jesus ressuscitou. Vale a pena lembrar a palavra de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. A nossa fé seria vã. A nossa fé seria vazia, vazia de sentido, vazia de significado. Não faria o menor sentido nós estarmos aqui hoje se Jesus não tivesse ressuscitado. Se ele tivesse permanecido no túmulo, ele teria simplesmente entrado para a história como um grande pensador, um grande mestre, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que ajudou a muitas pessoas, a muita gente, mas jamais ele teria sido reconhecido como Messias, como Filho de Deus, como meu Salvador, como seu Salvador. Porque Jesus ressuscitou, ele venceu a morte e nos deu a garantia de que nós também venceremos a morte. Venceremos a morte. A Bíblia nos garante, a Bíblia nos diz que quem nasce 2 vezes morre apenas uma vez. E quem nasce apenas uma vez morre 2 vezes. Morre 2 vezes. O que significa nascer 2 vezes? A primeira vez é o nascimento físico. Quando você nasceu da sua mãe, saiu da barriga da sua mãe. O segundo nascimento é o novo nascimento, a respeito do qual Jesus fala em João capítulo 3. Ele fala a Nicodemos: se você não nascer de novo, você não entrará no reino dos céus. E esse novo nascimento é caracterizado por arrependimento, abandono de pecado e fé em Jesus. E confiança plena no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que quem nasce 2 vezes só morre uma vez. Essa única vez é a morte física, não a morte espiritual. A morte física significa separação, morte sempre significa separação. A morte física significa separação dos nossos queridos, a nossa separação deste mundo em que vivemos. Mas a morte espiritual significa a separação eterna de Deus. O distanciamento eterno de Deus. A Bíblia diz que há um abismo entre o céu e o inferno, de tal forma que uma pessoa que vai para o inferno não tem como passar para o céu, e nem a pessoa que vai para o céu tenha condições de passar para o inferno na eternidade. Não existe mudança de lugar lá na eternidade. Então, se você nascer 2 vezes, você só vai morrer uma vez. Se você nascer apenas uma vez, somente o nascimento físico, diz a Bíblia que há 2 mortes para essa pessoa. 2 mortes, a morte física e a morte espiritual. Jesus Cristo nasceu, sofreu, morreu e ressuscitou para nos dar essa garantia da vida eterna, essa garantia da nossa salvação, para nos dar a garantia
de que um dia, no dia que fecharmos os olhos para este mundo, nós os abriremos na presença do Pai. E ouviremos Jesus nos dizer: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu queria dizer para vocês, queridos, primeiramente, que Jesus ressuscitou baseado aqui na experiência dos apóstolos, dos discípulos, naquele domingo da ressurreição, que Jesus ressuscitou para consolar os nossos corações. Os discípulos estavam trancafiados dentro de 4 paredes, estavam dentro de uma casa, com medo dos judeus, com medo de tudo que poderia acontecer. Naquele momento, Jesus se apresentou a eles. Naquele momento, Jesus chegou junto a eles. O Cristo ressuscitado entrou naquela sala sem precisar abrir a porta. E Jesus se apresentou ali àqueles discípulos e mostrou que era Ele de fato. Que era Ele de fato. Jesus ressuscitou para consolar os nossos corações diante de todas as lutas, diante de todas as provações, diante de todas as adversidades. Há uma diferença tremenda entre sofrer com Deus e sofrer sem Deus. Há uma diferença tremenda entre sofrer com Jesus e sofrer sem Jesus. O Senhor nosso Deus prometeu que nós teríamos problemas. No mundo tereis o quê, irmãos? Aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu a morte, Ele venceu o maior de todos os inimigos, e Ele faz toda a diferença na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da adversidade da vida. Essa semana a gente teve uma experiência que marcou muito o nosso coração. Eu queria agradecer a vocês que oraram pelo João Vitor, aquele menino de 18 anos, cuja mãe tem frequentado a nossa congregação lá no Parque Olímpico. Na quarta-feira, por volta de 11h30 da noite, o Senhor chamou o João. E na sexta-feira de Páscoa, nós estávamos ali no cemitério, 1h15 da tarde. 1h20 da tarde. E quando foi por volta de 15 para as 2, a sua mãe chamou todo mundo que estava lá. A capela ficou pequena, de tanta gente. Muitos jovens. Muitos jovens. E Deus nos deu a oportunidade ali de pregar a palavra de Deus, de compartilhar o evangelho ali naquela capela. E depois de orar com aquela família, depois de orar com aquelas pessoas que estavam ali. E quando terminei de orar, aquela mãe que é uma moça nova, ela foi mãe muito nova, tem 33 anos e tinha um filho de 18. Aquela mãe ao lado do caixão do filho, pega o celular, localiza uma canção, dá um clique e ela começa a cantar junto com a canção. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos cantar? Vamos cantar, Douglas? Não.
Você pode ficar de pé? Não há nada igual, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, por isso declare do todo o coração: Tu és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua presença, Deus, não há nada igual, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Deus. Você já provou e viu? Então cante. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Na Tua presença, Deus. Por isso, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Inunda, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Vamos provar da Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença.
vamos provar da tua glória e bondade. O quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Somente as vozes vão dizer: vem inundar, Senhor. Encher esse lugar. É o desejo. Sermos inundados por tua glória, Senhor. O que faz uma mãe que está enterrando seu filho cantar uma canção dessa? Jesus. Só Jesus faz isso. Um único filho. O único neto da família. Só Jesus faz isso. E depois que eu preguei, nós passamos um tempinho esperando. O pastor David chegou, atrasado, mas chegou a tempo. Eu falei, chegue a hora que você puder, mas chegue. Porque ele evangelizou o João por WhatsApp. E eles se falavam, o garoto falava inglês fluentemente. E eles conversavam em inglês e ele falava de Jesus, ensinou João 3,16 para aquele menino, compartilhou o evangelho com ele. E depois que o David pregou e orou, a mãe do menino pediu uma outra canção. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Disso deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, disso falo a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu perdão. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém? Jesus Cristo já mudou o seu coração? Amém? Amém, amém. Você pode se assentar, querido. E essa experiência a gente teve na sexta-feira.
E ontem nós tínhamos marcado um almoço de comunhão, de confraternização da nossa congregação. E chegamos até a pensar em cancelar por conta daquele ambiente de luto, mas Deus nos deu a alegria de ter ali ontem 72 pessoas, incluindo a mãe, a avó e a namorada do João. Estavam todos lá com a gente. Todos lá com a gente. Jesus ressuscitou para confortar o seu coração. Jesus faz toda a diferença na hora da dor. Toda a diferença. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Jesus chegou ali naquela casa, encontrou os discípulos amedrontados, cheios de medo, medo do futuro, medo daquilo que poderia acontecer a eles, medo do amanhã, medo dos romanos, medo de perseguições. Jesus disse: não tenham medo. Não tenham medo. Quais são os seus medos hoje? Quais são os medos que assombram a sua alma, que assombram o seu coração? Quais são os medos que tiram a sua paz, que tiram o seu sono, que roubam o seu sono? Quais são os medos? A esses medos, Jesus declara: não temais. Não tenha medo. Eu estou com você. E eu estarei com você todos os dias. Não apenas em alguns momentos, não apenas em algumas circunstâncias, não apenas em algumas situações, mas em todas as situações, em todas as circunstâncias. Os discípulos estavam assustados e com medo. Achavam que estavam diante de um espírito, estavam diante de um fantasma. Mas Jesus disse: sou eu. Será que vocês não têm nada para comer? Não, estou com fome. Estou com fome. Sou eu que estou aqui. Queridos, esta verdade está, a presença de Jesus, a visão do Cristo vivo, dissipa o nosso medo. Se você tem medo do que possa acontecer hoje ou amanhã, vá ao túmulo de José de Arimateia. Jesus não tinha onde ser sepultado, mas José ofereceu o seu próprio túmulo, aquele túmulo que ele havia adquirido para ele mesmo, o seu jazigo, né? O seu próprio jazigo. Vá a esse túmulo, veja a pedra removida, veja os lençóis de linho, veja que Jesus não está ali. E ouça os anjos lhe perguntarem: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que ressuscitou? Aquele que ressuscitou. A nossa oração é que nesta manhã, a manhã da ressurreição, os seus olhos se abram para ver o Cristo que ressuscitou para confortar o seu coração, que ressuscitou para caminhar com você, que ressuscitou para andar com você, para estar ao seu lado, para estar junto de você o tempo todo. Ele não quer abandonar você em momento algum, Ele não vai abandonar e não vai desistir de você em momento algum. Essa é uma realidade maior do que os seus problemas, maior do que a sua dor, maior do que as incertezas do presente ou do futuro. Jesus está vivo. E porque Ele está vivo, Ele faz toda diferença na hora da dor. Ele faz toda a diferença na hora da adversidade. Não o confunda com um fantasma. Não o confunda com um espírito qualquer. Olhe para Ele, contemple o Cristo vivo que ressuscitou para salvar você dos seus pecados, que ressuscitou para estar ao seu lado todos os dias da sua vida, para caminhar com você. Porque
estáis angustiados? Disse Jesus. Perguntou Jesus aos seus discípulos. Por que vocês estão angustiados? Havia uma profunda angústia nos seus corações. Toda a esperança de libertação havia sido frustrada naquela pedra que selara o sepulcro de Jesus. Acabou. Não tem mais jeito, estamos perdidos. Era o que eles estavam dizendo. Que angústia aqueles discípulos estavam sofrendo, que tristeza. Por outro lado, uma surpresa maravilhosa naquela manhã de domingo, ao encontrarem o túmulo vazio, ao encontrarem o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. Se o seu coração está angustiado, lembre-se que Deus, ainda hoje, quer surpreender você com a sua presença e com a sua graça. Lembre-se, o Senhor quer surpreender você. Ele surpreendeu os discípulos com algo que eles mesmos não esperavam que haveria de acontecer. Haviam se esquecido das suas palavras. Haviam se esquecido de que ele havia dito que ao terceiro dia ressuscitaria. Sempre nos angustiamos quando esquecemos da palavra de Jesus. Sempre nos angustiamos quando esquecemos a palavra de Jesus. Sempre nos angustiamos quando não entendemos a palavra de Jesus. Diz o texto que Jesus abriu-lhes o entendimento para que eles compreendessem a palavra. Para que eles pudessem compreender a palavra de Deus. Porque quando a gente compreende a palavra de Deus, o Senhor, amados, o Senhor conforta o nosso coração. Conforta o nosso coração. Você se lembra da palavra do Senhor? O texto que nós recitamos no início, ele não é só aquilo que nós recitamos. Você se lembra de João 16, verso 33? Aquela parte que nós recitamos é a parte final do verso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você se lembra da parte inicial do verso? A parte inicial do verso é: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Às vezes a gente se esquece desse início do verso. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus disse, ele disse para que tivéssemos paz. O que Jesus falou, o que ele ministrou no nosso coração, ele ministrou para que nós pudéssemos ter paz. Paz em meio ao caos do mundo em que vivemos. Paz em meio às aflições do mundo em que vivemos. Paz em meio às circunstâncias mais adversas que tenhamos que passar. Tudo que ele disse para que tivéssemos paz. E hoje, nesta manhã, o Senhor quer abrir o seu entendimento para que você compreenda a sua palavra. Essa palavra que transmite paz, essa palavra que transmite vida, essa palavra que sacia a nossa alma, que é o pão da vida. Essa palavra que nos sustenta na hora da aflição, na hora da adversidade. O Senhor quer abrir o seu entendimento para que você possa ter paz. Se o seu coração está angustiado, lembre-se de tudo que Jesus disse para que você tivesse paz. Para que você tivesse paz. As mulheres chegaram lá no sepulcro e viram a pedra removida e um anjo assentado em cima daquela pedra. E agora, reunidos com as portas fechadas, os discípulos estão ali e Jesus aparece e surpreende com a sua presença, o surpreende com a sua graça. É justamente nos momentos em que a gente menos espera que ele aparece e nos surpreende desta forma com a sua intervenção. Nada seria capaz de dissipar a angústia daqueles discípulos senão a presença de Jesus, senão a presença do Cristo vivo. Nada mais poderia trazer paz aos seus corações, a não ser a certeza de que o seu corpo não fora roubado, mas sim ressuscitado pelo poder de Deus e para a glória de Deus. Por que estáis angustiados? Diz o verso 38. Por que estáis angustiados?
Essa mesma pergunta Jesus está fazendo a você nesta manhã. Por que você está angustiado? Por que você, minha irmã, está angustiada? Quais são as suas angústias? Quais são as suas angústias? A palavra de Deus nos diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Na angústia. A visão de Cristo, do Cristo vivo, dissipa a angústia, enche o nosso coração de esperança. Enche o nosso coração de esperança. Pelo menos por 2 motivos. Primeiro, se Jesus ressuscitou, não estamos sós. Ele está com a gente. Ele está com a gente. Amém, irmãos? Ele está conosco todos os dias. Se Jesus ressuscitou, Ele pode nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Você pode dizer, Senhor, eu não consigo mudar. Você pode dizer, Senhor, eu sou assim, mas eu creio que Tu podes tornar-me uma pessoa melhor. Eu creio que Tu podes tornar-me um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Eu creio que Tu podes transformar a minha vida, Senhor. Eu creio nisso. O Senhor pode nos ajudar nas nossas fraquezas. Foi por isso que Ele apareceu aos seus discípulos e hoje Ele aparece a você. Hoje Ele se revela a você. Ele se revela para dissipar as suas angústias, os seus medos, as suas incertezas. E Ele aparece, Ele se revela para dizer, paz seja com vocês. Que a paz seja com vocês. Essa realmente era uma expressão muito comum aos judeus daquela época, e talvez até ainda hoje, que é conhecido como Shalom judaico. Mas para Jesus era muito mais do que uma simples saudação. Era a ministração da sua paz. Porque lá em João 14 ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, nem se atemorize. Foi isso o que ele disse e é isso que hoje ele ministra ao seu coração e quer ministrar ao seu coração. Por que estáis angustiados? Por que você está angustiado, angustiada, se Jesus ressuscitou? Vamos orar?